Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História? Eu sou a professora Adriana e essa é a nossa aula número 22. Para essa aula nós vamos precisar do material básico de todos os dias, então arrume o seu caderno ou uma folha para registrar, o lápis de escrever e o lápis colorido, borracha e apontador. Eu vou deixar um tempinho para você ajeitar o seu material e o seu local de estudo. Tudo certo com o seu material? Então vamos registrar a nossa aula de hoje. Coloque a data, o dia de hoje, a aula 22 e o tema da nossa aula, Movimentos Sociais no Brasil, Conjuração Baiana. Um tempo para você registrar.
quero mostrar para vocês as atividades que os alunos do 5º ano C da Escola Municipal Ana Ela mandaram para mim. Essa atividade é do Jordano Félix, da nossa aula 17. Ficou muito bacana, Jordano. Do João Vitor, também da aula 17. Esse é da estudante Lohane Andréa, que ela fez a diferença do povo europeu e do povo tupinambá. O Teodoro de Oliveira fez a nau portuguesa chegando ao Brasil. E a Yasmin Vitória também fez o nosso território. Agora vamos revisar a nossa aula número 21. O que nós estudamos na nossa aula passada? Nós vimos que o governo português controlava todas as jazidas de ouro brasileiras e cobravam altos impostos sobre essas riquezas. Impostos esses que ia empobrecendo a população. E na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, um grupo de intelectuais iniciou um movimento de resistência à coroa portuguesa, chamado a Inconfidência Mineira. E esse movimento de resistência foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. E mesmo com esse movimento de resistência, o Brasil continuou sendo colônia de Portugal. Mais tarde, com a República, Tiradentes foi considerado um herói nacional. E nessa aula nós vamos estudar sobre a Conjuração Baiana, que foi um outro movimento de resistência ao governo português na colônia brasileira e que também tinham as mesmas intenções, libertar-se de Portugal. Mas o que é uma conjuração? Você já conhece esse termo? Então eu fui no dicionário procurar o que significa para trazer para você. É um ato ou efeito de conjurar. Conluio de várias pessoas, ou seja, acordo entre várias pessoas que muitas vezes, sob juramento, conjugam esforços em torno de um ideal ou um objetivo comum. É uma conjura. É uma reunião, ou associação ou grupo secreto e clandestino que articula a queda ou deposição de governo, partido político ou conspira contra a autoridade estabelecida, conjura, conspiração, maquinação, trama. Nesse caso da Conjuração Baiana, era um grupo que se uniu para depor o governo português. Então vamos observar atentamente esse mapa. Nesse mapa nós temos 4 movimentos de resistência contra o governo português em diferentes épocas. Nós temos aqui, em 1789, como nós já estudamos, Vila Rica em Inconfidência Mineira. Nós vamos ver hoje de 1798, que ocorreu em Salvador, que é a capital da Bahia, a Conjuração Baiana. Teve também, no Rio de Janeiro, em 1794, a Conjuração Carioca. E em 1801, em Olinda, no Recife, a Conspiração dos Suassunas. Então vocês podem ver o quanto a população estava descontente com o governo português. E além do mais, muitas pessoas vinham da Europa trazendo ideias iluministas, ideias que inspiraram a Revolução da França, porque na França, nesse período, um pouquinho antes, na verdade, eles tinham feito uma revolução popular, ou seja, o povo foi protestar e acabou tirando o rei do governo e instaurando um governo, uma república. Então vejam que bacana que essas inspirações da França, dessa Revolução Francesa, também vieram para ajudar a população brasileira nesse período. Então, essas ideias vindas da Europa eram discutidas nas rodas de conversas entre os moradores das vilas e arraiais e divulgadas nos jornais da época no Brasil. Então, aos poucos, ela foi popularizada, ela foi divulgada e todo mundo começou a saber que era possível, sim, se rebelar e tirar o governo. A Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, ou ainda Revolta de Búzios, ocorreu em 1798. Era uma revolta que teve vários nomes. Por exemplo, era a Revolta dos Alfaiates porque alguns dos seus líderes tinham essa profissão. Conjuração Baiana foi uma denominação um pouco mais tarde. Por quê? Porque ela foi uma conjuração feita no estado da Bahia. Revolta de Búzios, nós vamos ver depois que eles se identificavam por um búzio. E também era chamada Revolta dos Argolinhas, porque usavam brinco de argola.
Então, a conjuração baiana, ela também foi popular, ou seja, envolveu todas as camadas da sociedade, todas as pessoas comuns, como eu, como você, nesse movimento. Então, nós dizemos que ela foi feita por artesãos, pequenos comerciantes, soldados, médicos e ex-escravizados. Eles se uniram para conseguir alimentos porque a população sofria com o desabastecimento e ocorriam saques nos armazéns. Ou seja, a população estava passando fome e o governo não dava conta de fornecer alimento nem para a compra da população. E isso ficou ainda pior porque o governo português, para reprimir o descontentamento que começava a aparecer nas ruas, iam impondo mais impostos, iam fazendo a derrama. Lembra que eu comentei para vocês a derrama? Na Inconfidência Mineira, que a coroa portuguesa havia imposto uma taxa sobre os impostos atrasados, e isso só serviu para revoltar ainda mais a população. Esse movimento foi reprimido pelas autoridades locais, que prenderam algumas lideranças. Alguns foram enforcados. Também o mesmo padrão de castigo que foi imposto, na época, à Inconfidência Mineira, ao Tiradentes, foi imposto também aos líderes do movimento da Conjuração Baiana. Era um padrão de punição a quem se rebelasse ao governo português. Na Praça de Piedade, onde os líderes desse movimento foram enforcados, hoje tem os bustos deles, ou seja, estátuas em homenagem a eles, representando para que o povo não esqueça que estes homens lutaram pela liberdade e para o bem da sua sociedade. Vamos ver um vídeo agora que nos ajudará a compreender a importância da gente não esquecer a Conjuração Baiana? No canto envolvente vão meus sentimentos levar a tristeza. Sempre escolhemos temas negros, E a revolta dos búzios foi uma revolução muito forte que teve aqui, muito importante, teve aqui na Bahia, aqui no Brasil. E a gente tinha muito pouca informação sobre isso, E através do carnaval, essa possibilidade de você socializar bastante esse tema com as músicas, até pela luta do Ilhaí, nessa busca constante, essa frase, liberdade, igualdade e respeito, isso até hoje é mantido por nós. Mas a revolta dos búzios, nesses 42 anos, 43 anos de Ilhaí, deve estar entre os 3 ou 4 mais importantes temas nossos. Conjuração Baiana, revolta dos alfaiates, revolta dos argolinhas, revoltas dos búzios, enfim, foi uma série de denominações que foram utilizadas para tratar desse importante momento de luta da população negra baiana por liberdade, igualdade e, sobretudo, pelo fim da escravidão no Brasil. Entre 12 de agosto e 15 de agosto de 1798, apareceram 12 avisos na cidade de Salvador, conclamando a população a participar de uma revolução, de uma revolta, de uma insurreição que trataria fundamentalmente da igualdade. Esse movimento resultou na prisão de quase 600 pessoas e resultou também no assassinato dos 4 líderes dessa revolta: João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga. Esse episódio extraordinário, ele é o pai e a mãe do 2 de julho da Bahia. O Brasil e a Bahia precisam conhecer esse assunto porque é um assunto que respeita a sua identidade. Isso quebra um mito do povo pacato e ordeiro. Demonstra que, muito tempo atrás, o povo baiano, particularmente o povo negro da Bahia, foi capaz de levantar bandeiras consequentes, revolucionárias. Como eu trabalho com cinema há 41 anos, eu resolvi fazer um filme documentário que contasse essa história. É uma história não só importante, como uma história fundamental e uma história emocionante. Quando 4 dos conspiradores, entre dezenas de outros, 4 foram escolhidos para serem enforcados na Praça da Piedade. O calendário foi uma das várias outras iniciativas que a gente já tomou no sentido de divulgar essa história, patrocinado pela Secretaria de Educação e foi distribuído para todas as escolas públicas da Bahia. Nos anos 80,
Nós, no Olodum, entendemos que o principal fato urbano do Brasil em relação aos descendentes de africanos era a revolta dos búzios. Então, o diretor na época, Nelson Mendes, foi no Arquivo Público da Bahia, copiou os documentos que estão lá e a gente começou a trabalhar musicalmente essa história. O Olodum falou muito da revolta dos búzios nos ensaios, com música, com percussão, e depois introjectamos esse assunto na escola do Olodum, para a banda Mirim, para os cursos da escola Olodum, e para a honra e glória nossa, a música do Olodum transformou os 4 personagens da revolta dos búzios em heróis nacionais. A Praça da Piedade é um símbolo para a gente fazer reviver essa memória. Por isso, naquela praça nós temos esses 4 bustos, a bandeira e até o próprio nome da Praça Piedade, né? Revolta dos Búzios, Salvador, João de Deus. Importante essa divulgação, esse trabalho que é feito pelo governo da Bahia, não é mesmo? Então, como eu já havia comentado com vocês, como os conjurados se reconheciam entre a população? Então, eles tinham símbolos que faziam sem uma declaração, porque, obviamente, eles tinham medo de serem reconhecidos pelo governo português, pelos soldados portugueses. Eles tinham pequenos ícones. Por exemplo, você sabe o que é um búzio? Um búzio é essa conchinha ali, ó. E eles penduravam no relógio. Naquela época, os relógios eram relógios de bolso, não eram relógios de pulso. Então, quem carregasse um búzio no seu relógio era reconhecido como integrante deste movimento. E aqui está a argolinha, só um brinco de argola usada em uma das orelhas. E a barba até a metade do queixo. Era outra forma de reconhecer quem eram os conjurados. E eles também elaboraram uma bandeira para representar os seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. E como é que eles executaram essa conjuração? Como é que eles divulgaram as suas informações para que a população aderisse ao movimento? Você já ouviu falar em panfleto? O que é um panfleto hoje? Hoje nós temos o panfleto como uma forma de propaganda, um meio comercial, não é mesmo? Se você vai no supermercado, você tem o panfleto com as ofertas. Normalmente são propagandas de escolas de cursos, de restaurantes. Então, naquela época, os panfletos eram feitos para divulgar os ideais. Eles eram usados desta forma, manuscritos, como esse documento que eu vou trazer para vocês, feito todos à mão e espalhados pela cidade de Salvador. Imagina o trabalho que esse panfleto daria hoje, porque hoje nós sabemos, nós fazemos impressos em gráficas, numa quantidade enorme de panfletos, mas naquela época era feito um a um pelos integrantes desse movimento. Observem o tipo de escrita que nós temos, com caneta tinteiro, que era a caneta usada na época, era uma caneta diferente do que nós usamos hoje. E percebam que esse documento, que é uma fonte histórica, está todo amareladinho e assinado pelo povo. Vamos ver o que ele está dizendo. O povo bainense. Quer o povo que se faça nessa cidade o seu termo, a sua memorável revolução, e que o soldado perceba 200 réis de soldo cada dia. Assinado pelo povo. Ou seja, a escrita pode parecer um pouco estranha para você, mas era como se escrevia o português naquela época. Agora, vamos fazer uma atividade? Então, eu quero que você pense e faça no seu caderno. Pense como um conjurado baiano. Então, daquilo que nós conversamos hoje, você percebeu no vídeo, como é que eles estavam com relação ao governo português? Como é que eles se articularam para fazer esse movimento, para convencer as pessoas a participarem do seu movimento? E faça um panfleto no seu caderno. Eu quero que você escreva um texto, ilustre um panfleto para convencer pessoas a unirem-se a você. Um tempo para essa atividade.
Olhem o que eu achei. Um documento de 2011, inscrevendo o nome dos líderes da Revolta de Búzios no livro dos Heróis da Pátria. Vamos ver o que diz esse documento?
Vamos então analisar esse documento? Então, vamos voltar com ele aqui. Quais são as informações que esse documento pode trazer para a gente? A gente sabe que é uma lei assinada em 2011 pela então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Eu quero que você copie no seu caderno algumas informações que você vai pesquisar nesse documento, mas não precisa se preocupar. Primeiro você vai copiar essas informações, depois eu volto com o documento para você pesquisar e depois a gente confere. Então, copie no caderno. Qual o nome dos 4 heróis da Revolta de Búzios, Conjuração Baiana? E em que data foram reconhecidos como heróis? Eu vou deixar um tempo para você copiar essas 2 questões. Copiaram? Agora vamos responder mais um tempo.
Então agora vamos confirmar no documento aonde estão essas informações. Na parte superior aparecem os nomes dos nossos heróis: João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Nessa parte do documento reaparecem o nome dos 4 heróis. E a data está aqui. Foi em 4 de março do ano de 2011, ou seja, fazem só 10 anos que os nossos heróis foram reconhecidos. Agora eu vou deixar só um tempinho para vocês conferirem as informações do caderno. Terminaram? E a nossa aula fica por aqui. Um beijo no coração, fiquem bem e até a semana que vem.